Olá, caríssimos, caríssimas. Continuando nossa conversa sobre o Antigo Testamento, a história do povo de Deus e os seus conflitos, suas controvérsias, seus problemas, suas dificuldades. Hoje nós vamos deter um pouquinho, muito rapidamente, a Moisés, o grande patriarca da fé, se podemos dizer assim. Moisés, que nasce no Egito, a história nós já conhecemos, não vamos deter a ela, mas ele nasce no Egito, cresce na cultura do Egito, de maneira especial do palácio do faraó, vê o sofrimento do povo no Egito, vê a escravidão, resolve libertar, porque Moisés vive no Egito num período em que a escravidão estava mais arrojada, foge do Egito, vai para a terra de Canaã, a região que fica próximo do deserto do Sinai, aquela região ali que vivia muitos povos. E ele foi viver lá porque lá também estava aqueles que ele descobriu que eram seus antecedentes. Seus ancestrais viveram ali. E o povo que estava escravo no Egito foram daquela região. Então, passando para a região ali onde que o mar abriu para passar o povo, ou seja, Moisés passou para o lado de Canaã, depois voltou para o Egito, voltou para Canaã de novo, voltou para o Egito, enfim, Moisés, como todos os povos ali, egípcios e hebreus, passavam de lá para cá, daqui para lá, etc., era uma rota comercial, já falamos sobre isso. Moisés resolve libertar o povo. E o que eu estou mencionando aqui é que Moisés, ele segue profundamente o raciocínio de Abraão. E quando ele pergunta a Deus quem é Deus, como vou dizer ao faraó quem mandou eu a ele? E Deus disse para ele, eu sou aquele que sou. Diga ao faraó que aquele que mandou você. Ou seja, Moisés chega à conclusão que Deus é. São João, o evangelista, vai falar lá na frente, muito depois, não? No Novo Testamento já, desse de Moisés. Toda vez que São João menciona o no seu evangelho e nas suas cartas, ele está se referindo ao de Moisés. Deus é amor. De João, esse é aquele de Moisés. Moisés chega à conclusão que Deus ele é presença, presente. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é. Quem tem passado e tem futuro somos nós. Nós não temos o Já falamos isso aqui. A hora que eu comecei a saudar vocês, já é passado. Não volta mais, já foi. O presente para nós é milésimo de segundo ou quase nada. Nós temos passado e futuro. O é Deus que é. Ele é. Moisés chegou a essa conclusão por esse raciocínio também. Entende isso? E ele liberta o povo do Egito, da escravidão. Lembrando que escravidão no Egito é diferente do que nós entendemos por escravidão. Porque nós brasileiros temos uma ideia de escravidão, a pior escravidão do mundo. A pior escravidão que o mundo já viveu foi no Brasil que aconteceu durante 400 anos. Então, a nossa escravidão aqui no Brasil, ela se deu por uma questão de propriedade. O escravo não era gente, era peça, e era uma peça preta. Isso é o arraso. Começar uma nação, começar um país com esse conceito
e durante 400 anos manter esse conceito é um absurdo. É um inferno em terra firme. Os escravos do Egito não eram assim. Os escravos no Egito eram aquelas pessoas que não tinham propriedades e necessitavam trabalhar de graça para o faraó. E em troco disso recebia moradia, recebia animais, enfim, os escravos no Egito tinham propriedades, eles tinham coisas. Eles tinham coisas, eles tinham vacas, eles tinham carneiros, eles tinham camelos, eles tinham coisas e viviam ali. E quando Moisés viu que a escravidão no Egito arrojou contra os judeus, os hebreus, ele resolveu tirá-los de lá. Por isso que eles vão dizer, o tempo das cebolas, o tempo que nós colhíamos cebolas e vivíamos trabalhando na beira do Nilo, no Egito, era melhor do que ficar aqui nesse deserto. De certa forma, eles até tinham razão. Porque no deserto eles não faziam nada, esperando cair do céu as coisas. E Moisés já tinha estudado toda a região, sabia de todos os percalços e sabiam de todos os truques que naquela região ele poderia usar para levar o povo em direção à terra prometida, para levar o povo a uma invasão, onde já existia gente morando. E muita gente, por sinal. E para isso acontecer, o povo de Deus teve que matar muita gente. Os líderes tiveram que enfrentar muitos reis, enfrentar muitos reinos, enfrentar muitos povos, destruir muita gente para poder chegar até a Canaã. Não foi uma coisa simples. Em nome de Deus, morreram pessoas a rodo para que o povo de Deus chegasse até Canaã. Aí a gente discute isso. É importante ler a Bíblia e ter essa visão. Não é simples assim. Dê um joinha, curte, inscreve. Sejamos humanos e vivamos em paz.